Davi De Caixa. Tudo bem? Olá, Mauro. Tudo bem? Prazer conversar com você de novo. Alegria. Primeiro, conta para nós. O Haddad disse na entrevista lá para o Estadão que negociou muito, que ouviu muito, que conversou bastante. Quantas reuniões você teve com o Haddad para conversar sobre arcabouço fiscal? Tá bom, você é um jovem economista do PSOL. Seus colegas economistas do PT, você tem notícia de quantas reuniões eles tiveram com o Haddad para conversar sobre arcabouço fiscal? Quantas reuniões os líderes dos sindicatos, dos movimentos sociais tiveram com a Haddad para falar sobre arcabouço fiscal? Conta para nós. Olá, Mauro, tudo bem? Eu sou assessor, né, da bancada do PSOL. Não tive nenhuma reunião com o Haddad ou com alguém da equipe econômica para dialogar sobre o novo arcabouço fiscal. Recebemos o arcabouço, como todo mundo, pela imprensa. Chega primeiro na imprensa, inclusive, do que em partidos aliados, que é curioso, né? Nem minuta nós tivemos. E, obviamente, a partir disso, a gente começou a trabalhar em alguma redução de danos. Davi, primeiro, mais uma vez, obrigadíssimo pela tua presença aqui. Nem te falei bom dia direito. Bom dia. Muito bom você estar aqui. Mas eu queria registrar, eu não tenho conhecimento de nenhuma reunião do Haddad para discutir arcabouço com economistas de esquerda, com a base parlamentar do governo, para discutir o arcabouço, ou com movimentos sociais ou movimento sindical. Não tenho, sinceramente, não tive. Eu também não tive notícias sobre um debate mais amplo com o conjunto da sociedade, com os movimentos sociais aliados, com parlamentares da esquerda no Congresso, alguns muito relevantes nesse debate sobre economia. Também não há notícias sobre uma circulação de emendas possíveis. A minuta do texto a gente não teve acesso. Geralmente isso acontece muito, tá, Mauro? Quando o executivo vai mandar alguma coisa para o Congresso, ele faz um diálogo com a base aliada com minutas, tá? Com minutas de texto, até para sentir ali onde dá para avançar, onde não dá, o que está mais polêmico, o que não dá. Esse debate não existiu, tá? Então é um projeto que foi muito mais dialogado com o mercado, obviamente, né? Até porque tem um caso curioso nisso, Mauro, que foi um apoio irrestrito da Febraban sem a minuta do projeto ter sido divulgada. Como todo mundo sabe, a Febraban não dá cheque em branco para ninguém, né? Então, eles já tinham bastante conhecimento, enquanto o conjunto, né, do nosso campo, sejam movimentos sociais, sejam partidos políticos, tiveram muita dificuldade em acessar detalhes do novo arcabouço fiscal. Isso daí faz parte, talvez, de uma concepção econômica, teórica, política da equipe econômica, que preza pelo diálogo com o mercado, com pessoas como Campos Neto, como você bem falou, Mauro, e, às vezes, deixa a gente um pouco escanteado do campo progressista, como se isso importasse menos. Como se o Campos Neto que fosse resolver as coisas, baixar a Selic, aí isso faria o país crescer. Então, eu escantei um pouco a esquerda, vamos dialogar com quem importa, que é o mercado. Acho isso um erro, Mauro. Eu acho isso um erro porque a gente que conhece um pouco da história política, e especialmente a história recente, não precisa nem muito longe, 2015 e tal, a gente sempre sabe quem fica do lado do governo quando o negócio aperta. A gente sabe que quando a coisa apertar, o Campos Neto não vai ser quem vai estar do nosso lado ali, né? Não vai ser a Fiesp nem a Febraban. Então, não vejo isso com bons olhos. Eu acho que uma votação, mesmo que polêmica, como vai ser a do arcabouço, ela deveria ser conduzida de forma mais cordial, diria assim, no conjunto dos parlamentares da esquerda. De Caixa, eu sei que você, os economistas todos, né, se dobraram os últimos dias sobre, finalmente, o texto do arcabouço fiscal que veio à luz. Como você falou, foi enviado pelo governo, por Haddad, ao Congresso, à imprensa, e vocês tiveram finalmente acesso ao pacote do arcabouço fiscal. Depois desses dias de análise, estudo, o que você pode nos contar?
É basicamente o que já tinha sido apresentado, tá? Algumas ilusões foram desfeitas, algumas ilusões, bem no sentido que você falou, que o Haddad não quer muita alteração, né? As surpresas foram negativas, Mauro, infelizmente, tá? Quais foram as surpresas? Uma não foi nem tão surpresa, porque o secretário do Tesouro já tinha adiantado que aquele bônus possível de investimento que todo mundo estava achando que, poxa, se a gente fizer uma mega meta de superávit primário, pode sobrar bastante recurso para investimento público. Lembra? Era uma expectativa. Então, se eu boto a meta de primário em zero e faço 2% de primário, eu consigo aí 2% de PIB só de investimento público. Isso ficou limitado a 25 bilhões. Tá? Então, se você tiver um bônus, só vai ser de 25 bilhões e no máximo que o país vai investir vai ficar ali na casa dos 100. O que isso significa? A gente vai ter pouco investimento público. Investimento público que eu estou falando aqui é obra, construir coisas, comprar máquinas, comprar equipamentos, tá? Então, isso aí está bem limitado, foi uma surpresa negativa, mas já tinha sido ventilada, que teria um bônus muito baixo. Esse bônus é muito mais baixo do que o esperado. E a segunda surpresa negativa, que nesse momento não vai gerar problemas, mas vai gerar no futuro certamente, é sobre os bancos públicos que você comentou, Mauro. Quando o Temer fez o teto de gastos dele, ele tirou estatais financeiras do teto, tá? Então, se o Tesouro quisesse capitalizar BNDES, Caixa, essas instituições financeiras que são muito importantes, esses recursos não iriam competir com saúde, com educação, com as demais despesas primárias dentro do teto, tá? Agora não. Agora o Haddad ele coloca dentro do teto de gastos o aumento de capital que eventualmente o Tesouro possa fazer, seja para o BNDES, seja para a Caixa. Tem um aspecto aí que é econômico, lógico, o ouvinte já percebeu que isso não é bom, você não ter essa possibilidade de alavancar bancos públicos por intermédio do Tesouro, que é super importante. Mas eu acho que tem um aspecto político, Mauro. O BNDES, em especial, foi muito criminalizado, né, Mauro? Nos últimos 10 anos. Era caixa preta do BNDES. A Haddad até usou esse termo aí para os benefícios fiscais, mas esse termo era muito usado no BNDES. Caixa preta daqui, corrupção dali, fazer obra em Cuba e em Venezuela, não sei o quê. Aquelas fake news da direita. E teve uma entrevista do Rogério Serol falando sobre isso, secretário do Tesouro. Por que coloca, né, os bancos públicos dentro do arcabouço fiscal novo, no novo teto de gastos. Ele fala assim, é para todo mundo ter certeza que não vai ter mega capitalização. Eu acho que isso é até um pouco de... Está fazendo o jogo do inimigo, né? Na retórica política, né? Tem impacto de retórica também sobre o papel dos bancos públicos. Toda essa narrativa que a direita construiu, eu acho que quando você coloca os bancos lá, não precisava. Você reforça essa narrativa também. No primeiro momento, o BNDES não vai ter grandes problemas, porque tem espaço ainda para alavancar, tá? Então, pelo que eu entendo, nos primeiros momentos, aí, nos primeiros anos, isso não vai gerar constrangimentos. A Caixa não tanto, a Caixa poderia ser muito fortalecida com aportes do Tesouro. Enfim, Mauro, eu achei que tem um aspecto político aí de médio e longo prazo que pode ser bastante relevante, mas tem esse aspecto aí na disputa, né, da grande narrativa, na disputa pelo senso comum, né, Mauro? Isso é muito importante, você disputar o senso comum, disputar a ideologia dominante, né? Você, como um partido de esquerda, você tem que enfrentar esses temas com muito vigor, com muita crítica, para você assentar um novo senso comum. E parece que até nisso a gente cedeu, até na questão dos bancos públicos, que não tinha necessidade nenhuma, Mauro. Eu acho que nem o mercado estava muito preocupado, né? Porque o mercado deve ter olhado e falado assim, é sempre uma válvula de escape o negócio de banco público. Aí veio com essa. E o Campos Neto só falou isso porque sabe que não dá para o Tesouro botar muita grana nos bancos públicos. Por isso que ele falou isso aí. Vai lá para o banco público, porque ele sabe que não dá para ter muita potência. Sim, sim. Agora, a hora que você combina isso com as declarações do Campos Neto, a Júlia do Ailib, que não pode ser acusada de ser alguém de esquerda, eu acho ela uma excelente jornalista, mas ninguém pode acusá-la de ser comunista ou de esquerda. Quando ela falou,
Campos Neto, dessa vez, exagerou essas declarações em Londres, porque essas declarações de Londres diziam o seguinte: Haddad, a gente combinou que você ia pagar o preço para te entregar o sequestrado, né, que é a taxa de juro brasileira. Você pagou o preço, que é o arcabouço fiscal que você me deu de presente, mas eu não vou entregar o sequestrado. E ela achando que isso aí ele passou do limite. O que você acha desse... Como é que você acha que fica esse jogo em relação à questão dos juros agora? Surpreendeu um total de 0 pessoas, né, Mauro? Quantas vezes você falou isso aqui no programa? Todo dia sai de casa um malandro e um bobo para negociar, né? Uhum. Eu acho que era o esperado, Mauro. Era o esperado. E não acho que essa aposta no crescimento econômico puxado pelo Campos Neto seja muito sábia para o governo Lula, né? Eu vou fazer tudo que o Campos Neto quer na política fiscal, vou abrir mão de gastar, vou abrir mão de fazer investimento público, vou abrir mão de aumentar fortemente o salário mínimo, vou comprar uma briga política com a esquerda, que é uma briga danada que ele vai comprar com a esquerda, vai comprar briga até com o Banco Público, porque eu quero agradar o Banco Central do Campos Neto, esse nosso aliado tático histórico, né? Um homem de partido, um homem de esquerda, que ele vai me ajudar? Pô, não faz sentido nenhum. Então, obviamente, foi uma aposta furada. Eu acho que isso vai ter consequências aí práticas no futuro próximo. Campos Neto ainda tem um bom período aí à frente do Banco Central. Mas, Mauro, eu tenho um certo otimismo ainda, sabe? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Fala. Esse arcabouço fiscal, em pouco tempo, ele vai se demonstrar insuficiente para o governo Lula lidar com as forças da extrema-direita no Brasil. Tá? Você estava falando aí da questão do GSI. Sim. A gente está em uma fase de acerramento político que é muito diferente dos anos 90. Eu acho que o Haddad tenta reproduzir uma forma de condução política que parte de uma leitura muito anacrônica. A conjuntura está muito quente, né? A extrema-direita é muito forte. Se você não der respostas concretas para a classe trabalhadora, com muito gasto social, é assim que você dá resposta concreta para a classe trabalhadora, você está ferrado, né? E eu acho que com esse acirramento político, Lula vai perceber o óbvio. Uhum. Que você tem que lidar com isso. Como? Como o Lula sabe. É emprego, é renda. É melhor serviço público. E o arcabouço fiscal ele passa a ser um inimigo nessa situação. Não é clima dos anos 90 contra o FHC. A gente está vendo as fake news da extrema-direita. É assustador, né, Mauro? O que eles estão fazendo nos grupos de WhatsApp. Eu acho que o Haddad tinha que dar uma volta nesses grupos, dar uma volta nesse submundo da extrema-direita, colocar os pés no chão para conhecer o que está acontecendo no Brasil, né? Para ele entender que ele não pode olhar a política econômica dessa forma, descolada da realidade de um conflito que é gritante, e buscar apoio quem no Campos Neto? Ele tem que buscar apoio da população. Sim, sim. Enquanto isso, está lá o Lula em Portugal, batendo na taxa de juros alta, né? E o Haddad aqui não abre a boca. Achei muito impactante essa entrevista do Haddad para o Estadão, Decache, e te explico por quê. Primeiro, breaking news aqui, Flávio Dino acaba de tuitar, agora 9h15 da manhã, 4 minutos atrás, é a guerra. Eu falo, o governo Lula tem esse slogan, união e reconstrução. Reconstrução, ok, mas união, gente, é uma ilusão. Ilusão completa essa ideia de união. É reconstrução na guerra. Em meio à guerra, está aqui o Flávio Dino. Os terroristas atacaram as sedes dos 3 poderes, não só do Palácio do Planalto. Logo, se tudo foi armação do PT, os presidentes da Câmara, do Senado e do STF também participaram. Realmente, esses golpistas são insanos. Não são maiores do que a lei. Renova a solidariedade aos 3 poderes atacados pelo terrorismo político no dia 8 de janeiro. Gente, a luta política, a conflagração vai aumentar no Brasil. Vai aumentar. Nós vamos para momentos realmente importantes e talvez seja bom, né? Até ir para esta confrontação. Voltando à economia, o Haddad. Essa entrevista achei muito reveladora ao Estadão, sabe, Davi? Porque o Haddad... Nós temos a questão dos juros.
né, que é uma questão crucial. E ele vai dizer que o problema do Brasil é benefício fiscal. Não que não seja um problema, é um problema grave. Mas o próprio repórter do Estadão dá uma cutucada nele. Bom, você está dizendo que o problema principal do Brasil é benefício fiscal, que se há um governo que foi pródigo e benedito benefício fiscal para a burguesia brasileira, foram os governos do PT, não é? Então, é assim, interessante esse certo descompasso, né? O Lula estabeleceu que juros é um tema central para o Brasil e o pagamento, a gente tem falado sobre o volume de recursos do Estado brasileiro drenado para o pagamento dos juros, e o Haddad ignora esse tema e vai trazer o benefício fiscal como se fosse ele o tema central da economia. Como é que você enxerga o contexto desse debate? Mauro, isso daí tem um contexto histórico recente, tá? Sobre a hipótese da crise no Brasil na ótica do Haddad. Ele acha que a gente teve uma crise fiscal por causa do Manteiga com os benefícios fiscais, tá bom? Então, eu acho que a leitura do Haddad sobre o Guido Manteiga é muito equivocada, inclusive, tá bom? Ou seja, de certa maneira, ele está culpando o Guido, ele não culpa a burguesia brasileira, ele está culpando o Guido Manteiga por essa crise que o Brasil vive hoje. Interessante. Sim, ele já fez isso explicitamente, né? No 2017, 2018. Ele pesava muito mais a mão no Guido Manteiga, inclusive, do que no Joaquim Levy. Perfeito? E todos nós sabemos qual foi o ponto de inflexão do governo Dilma. Foi o Joaquim Levy. Foi quando a Dilma ela parte para um modelo macroeconômico distinto daquele que o Manteiga opera, especialmente no governo Lula II, mas também no governo dela. O Manteiga, eu acho que, de fato, primeiro que o Manteiga, eu acho que foi o melhor ministro das últimas décadas da economia, da fazenda no país, tá? Eu acho que ele fez um trabalho espetacular, especialmente no segundo governo Lula. Eu acho que o Manteiga é um nome que a gente... acho que eu caí aqui, voltei. Eu acho que a gente trata com um pouco de falta de respeito o Manteiga, e eu acho que ele foi um dos grandes nomes aí do período PT, do primeiro período PT. Eu acho que muito do que foi a campanha de Lula de 2003 se deve ao papel do Manteiga no segundo governo Lula, tá bom? Isso daí eu acho que é muito importante a gente frisar. Foi aquela expansão de gastos muito fortes promovida pelo Manteiga, o alinhamento com os bancos públicos, especialmente com o BNDES Caixa, que o Manteiga teve ali naqueles momentos ali mais conturbados, né? A saída do mensalão, a vitória na crise de 2008, 2009, aquilo tudo ali tem a mão do Manteiga. Eu acho que ele foi protagonista e a história vai fazer jus a isso. Perfeito? E no primeiro governo da Dilma teve alguns excessos ali de benefícios fiscais que não funcionaram, de fato. Mas isso não é a causa principal da crise, nem é uma causa da crise. A causa da crise é a desaceleração de investimentos públicos em 2015. Perfeito? Então, essa frase do Haddad, eu acho que ela é muito sintomática, porque ela tira o foco da austeridade fiscal do Joaquim Levy na causa do diagnóstico do problema e coloca o diagnóstico do problema nos benefícios fiscais, que faziam parte ali da agenda de conciliação do PT. Tá? Capitalismo é isso, tem muita contradição. Não estou defendendo benefícios fiscais, eu acho que eles foram, de certa forma, excessivos, às vezes sem contrapartida, às vezes mal calculados, mas quando o Haddad ele volta a sua energia para os benefícios fiscais e redobra a aposta do Joaquim Levy na austeridade fiscal, a gente vê que o governo Lula está em risco. Por quê? Porque essas coisas estão me lembrando muito um ano trágico do Brasil, que foi 2015. Foi um ano ali muito sensível, que a gente tinha um acirramento político terrível e a gente fez uma escolha econômica errada. Mauro, você falou aí do Flávio Tino. Gostei muito da postagem do Flávio Tino. Essa postagem, ela demonstra a dificuldade. O Flávio Tino tem sido brilhante na condução desse processo. Eu acho que tem se destacado aí como dentre os ministros. Eu acho que o Flávio Tino tem ido muito bem. Mas ele precisa de um aliado tático para vencer essa batalha, que é o Ministério da
Fazenda. A Fazenda tem uma bazuca. Um minutinho só. Cortou exatamente na hora que você falou. Qual é o aliado tático? É o Ministério da Fazenda, é isso? O Ministério, eu acho que... Voltou? Voltou. Você falou qual é o aliado tático do Dino, que nessa hora cortou, que ele precisa. O aliado tático é o Ministério da Fazenda, Mauro. Eu acho que o Ministério da Fazenda tem uma bazuca para destruir o bolsonarismo, que é a política fiscal. Política fiscal é essencial para lidar com a extrema-direita, sabe? A extrema-direita, ela vence o povo pelo medo. Ela conquista o povo pelo medo. Um medo, é isso, é o medo. É o medo do caos, é o medo da desordem. É isso que a extrema-direita sempre fez. E a esquerda, ela conquista o povo pela sua capacidade de fazer as pessoas sonharem, de melhorar de vida. É pelo futuro, é pelo sonho. É isso que a esquerda faz. E nessa batalha, Flávio Dino tem cumprido um papel essencial, fundamental, tem ido muito bem. Quem faz o gol é o Ministério da Fazenda. É ele que pode chegar lá e dar aumento forte do salário mínimo agora, nesse momento. Dá conquistas concretas para o povo, sabe? E aí, quando o povo vê essas conquistas concretas acontecendo, ele toma lado nessa disputa de narrativa que vai se instaurar no Brasil. A gente vai ter uma grande guerra, né? Tem uma disputa de narrativa. Obviamente que os argumentos da extrema-direita são toscos. São toscos. Mas Bolsonaro fez parte da população acreditar em kit gay. Bolsonaro fez parte da população acreditar em que vacina tem chip chinês. Uma maluquice. Então, isso daí é até mais fácil de fazer essa massa aí de extrema-direita e os seus braços dialogarem com um povo que pode estar desiludido e com medo. O povo desiludido, com medo, sem esperança no futuro, é presa fácil da extrema-direita. Então não adianta a gente entrar só na disputa de narrativas, que a gente tem toda a verdade ao nosso lado, temos os melhores argumentos, abrindo mão de quê? Do que a gente tem hoje, não tinha antes, que é a política fiscal. É você dar para o povo dinheiro, emprego, sonhar com o futuro, fazer o jovem, hoje, que está no colo do bolsonarista, falar assim, putz, voltei a sonhar, eu posso ter um futuro melhor, sabe? A insegurança econômica é um prato cheio nessa guerra aí ideológica por disputa da extrema-direita. E eu acho que é aí que reside a falta de leitura tática do Haddad, principalmente. Porque tem uma questão de economia, que ele tem uma leitura teórica econômica que eu discordo muito, mas também tem uma falta de sensibilidade com o momento político. Parece que está tudo bem, que dá para fazer ajuste fiscal numa boa. Tem o artigo do Marcos Mendes. Marcos Mendes não é um economista, né, Mauro? Muito próximo ao nosso campo, longe disso. Também é suspeito de ser socialista, esquerdista. Ele fala uma coisa interessante, que eu vi pouca gente falar, né? Que a agenda do governo, as pretensões do governo não cabem no novo arcabouço. Isso para ele é até bom, tá? Ele elogia isso. Mas não cabem. E isso pode ser um empecilho aí para a gente ganhar essa guerra de narrativas que está instalada, né? O fascismo ele é perigoso, mano, muito perigoso. Muito perigoso. Eu tenho dito muito isso sobre esse arcabouço. Ele pode, se tiver uma crise internacional braba vindo aí, a gente pode ter que lidar com uma extrema-direita em momento de recessão econômica. O medo é terrível. A insegurança econômica é terrível para uma esquerda que tem que lidar com um fascista na rua, fascista forte, organizado em bairros, né? Em igrejas evangélicas. Os caras são muito bem organizados. Acho erro grave ter que lidar com isso sem ter política fiscal. Impressionante como aos poucos vai para nós, leigas e leigos, vai ficando claro, né? Conexão direta entre a economia e a política, né? Os economistas, o Davi, o Eduardo, agora o Paulo Clias, vão nos fazendo ingressar nesse mundo da economia política.
mais do que política econômica. Economia e política, essa inter-relação essencial entre a política e a economia na sociedade, e aí todas as dimensões da luta política, cultural, da guerra em curso no Brasil hoje. Davi, semana que vem tem mais Davi aqui. Vai ser ótimo a gente continuar a nossa conversa. Obrigado, Mauro. Um grande abraço. Tchau. Boa semana. Tchau. Obrigado. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.